Se você tocar piano com uma mão só, eu te dou um contrato milionário. Foi exatamente assim que ele gritou na minha cara. Não teve aviso, não teve preparo, não teve respeito. Eu só senti o impacto daquelas palavras batendo no meu peito como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo de mim. Eu estava ali, parado, com a mão suando em cima das teclas, e o riso dele ecoando pelo backstage como se fosse um troféu de crueldade. Os outros jurados olharam para mim como quem observa um erro prestes a acontecer, e até a banda atrás ficou em silêncio, esperando eu desabar. A luz forte batia no meu rosto, marcando cada detalhe da vergonha que ele queria que eu sentisse. E por um segundo eu pensei que talvez ele tivesse razão. Talvez eu realmente não fosse ninguém. Mas ao mesmo tempo, eu sentia meu coração batendo tão alto que parecia que todo mundo conseguia ouvir. Minha respiração ficou curta e eu tentava controlar a tremedeira dos dedos. Não era só sobre tocar piano, nunca foi. Era sobre ele me tratar como se eu não tivesse o direito de existir ali. Como se minha vida inteira se resumisse a carregar cabos, afinar instrumentos para os outros e ficar invisível enquanto todo mundo brilhava. Ele queria me expor, me quebrar, me lembrar do meu lugar. E a plateia improvisada em volta parecia pronta para assistir minha queda como se fosse parte do show. O produtor se inclinou na mesa, aquele sorriso torto ainda no rosto, como se estivesse saboreando cada segundo do meu desconforto. Eu sentia os olhos deles queimando minhas costas, como se estivessem esperando eu admitir que não conseguia, que não merecia, que não tinha voz, nem talento, nem valor. E naquele instante, eu juro que meu corpo inteiro pediu para eu recuar, para eu sair correndo antes que tudo ficasse pior. O silêncio ali era pesado, sufocante, como se o ar tivesse parado de circular só para me ver cair. Minha mão pairando acima das teclas parecia a coisa mais frágil do mundo, quase pedindo para desistir. Só que você precisa entender uma coisa. Aquele momento não começou ali. Não foi ali que essa história nasceu, nem foi ali que meu medo começou. Aquela frase, aquele deboche, aquele riso, tudo aquilo só fazia sentido porque havia muito mais por trás. Muito mais. E antes de eu mostrar a você o que aconteceu quando finalmente encostei o dedo na primeira tecla, eu preciso voltar. Preciso te levar comigo até o início disso tudo. Porque sem entender de onde eu vim, você não vai entender por que eu estava ali, tremendo, mas ainda de pé. Fica comigo, eu vou te contar. A respiração começou a falhar de um jeito estranho, como se o ar tivesse ficado pesado demais para entrar. Eu ainda estava com a mão suspensa sobre as teclas, mas agora parecia que ela pesava toneladas. O produtor, vendo meu silêncio, se ajeitou na cadeira com aquele sorriso de veneno. O tipo de sorriso que alguém dá quando acha que venceu antes do jogo começar. E por algum motivo, esse sorriso doeu mais do que o próprio desafio. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele queria ver meu medo escorrendo pelos meus dedos. Eu sentia meu peito apertar, como se o som do backstage tivesse diminuído até sobrar só o meu próprio coração batendo no ouvido. Era como se todo mundo ali estivesse esperando a mesma coisa, o momento em que eu desabaria. E para ser sincero, por um instante, eu achei que fosse acontecer. Minha visão deu uma leve embaralhada, minha garganta secou e a dúvida veio com força, como um sussurro maldito dizendo: "Para que tentar? Você vai falhar." E eu quase acreditei. O produtor inclinou o corpo para frente, apoiando os braços na mesa, e murmurou algo debochado o suficiente para fazer os outros jurados rirem. Foi bem baixo, quase inaudível. Mas eu ouvi. Eu sempre ouço. E aquilo entrou na minha cabeça como uma lâmina fina, cortando qualquer resquício de coragem que eu tentava segurar. Minha mão tremeu mais uma vez. Me deu uma vontade terrível de largar tudo e ir embora. Sumir, fingir que nada disso aconteceu. A plateia improvisada, que antes parecia apenas curiosa, agora parecia ansiosa por minha queda, como se estivesse prestes a testemunhar um desastre ao vivo. Até o piano parecia maior, mais ameaçador, com aquelas teclas brancas brilhando na luz fria.
Cada uma delas parecia me desafiar também, silenciosas, como se dissessem: vai, tenta. Eu duvido. E aí veio aquele momento, o instante exato em que a gente sente que algo enorme está prestes a acontecer. Não sei explicar. Não foi voz, não foi visão, não foi lembrança. Foi uma sensação, um arrepio que começou na base da minha nuca e desceu pela coluna. Uma sensação que dizia que, se eu tocasse aquela primeira tecla, minha vida inteira mudaria. Não de leve, mudaria completamente. Mas, ao mesmo tempo, se eu desistisse naquele segundo, tudo que eu carreguei até aqui desapareceria para sempre. Eu queria respirar, mas o ar parecia não colaborar. Eu queria pensar, mas os pensamentos vinham todos tortos, quebrados, tropeçando uns nos outros. Eu só sabia que não podia continuar daquele jeito. Não podia deixar você, que está aqui comigo assistindo isso, achar que eu cheguei ali por acaso, porque não foi acaso. Nunca foi. Tudo aquilo tinha uma história por trás. Uma história que começou muito antes da minha mão parar sobre essas teclas. E antes que eu encoste nessa primeira nota, antes que eu faça algo que nem eu mesmo sei se consigo, eu preciso te contar como essa situação começou. Como eu parei aqui, suando frio, tremendo, sendo humilhado na frente de todo mundo. É importante, porque se você souber de onde eu vim, talvez até entenda por que eu não posso recuar. Aliás, comenta aí se você já viveu um momento assim. Um instante em que todo mundo duvidou de você, mas algo dentro de você dizia para continuar. De verdade. Isso me ajuda a respirar aqui. E se quiser seguir comigo até o fim dessa história, se inscreve aí, porque o que vai acontecer depois disso não é pequeno, nem um pouco. Quando eu disse que precisava voltar ao início, não era exagero. A verdade é que nada daquilo que aconteceu ali no backstage faz sentido se você não souber de onde eu vim. Porque minha vida nunca foi palco, nunca foi glamour, nunca foi aplauso. Minha vida sempre foi silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que a gente aprende a carregar no fundo do peito como se fosse parte do corpo. E durante muitos anos eu acreditei que esse silêncio era tudo que eu merecia. Eu cresci numa casa pequena, apertada, onde o barulho mais alto era o vento passando pelas frestas da porta. Minha família fazia o possível com o pouco que tinha. E daquele pouco, quase nada sobrava para mim. Eu aprendi cedo que sonho não é prioridade quando falta arroz na panela. Então, enquanto outras crianças falavam sobre o que queriam ser quando crescessem, eu só pensava em como sobreviver ao próximo mês. Não porque eu era triste, mas porque a vida era urgente demais para mim me dar ao luxo de imaginar outra coisa. Meu mundo sempre foi simples. Simples até demais. Acordava cedo, trabalhava cedo, dormia cansado. A rotina parecia um filme que nunca mudava de cena. Eu lembro das manhãs geladas, do chão áspero no pé, do cheiro de café aguado, das conversas curtas, dos olhares longos e cheios de preocupação. Minha mãe dizia que eu tinha olhos de quem queria ir longe, mas a voz dela tinha um fundo de piedade, como se soubesse que o mundo não ia deixar. E mesmo assim, eu sempre tive um segredo. Algo pequeno, mas brilhante. Algo que ninguém sabia. Porque no fundo da casa, lá onde ninguém entrava, tinha um piano velho. Um piano que nem devia funcionar mais. As teclas tinham cores diferentes. Algumas estavam frouxas, outras não subiam de volta. Mas aquilo era meu tesouro. Era o único lugar onde eu sentia que eu podia respirar. Eu não tocava bem. Na verdade, mal tocava alguma coisa. Mas eu encostava os dedos nas teclas como quem segura uma verdade escondida. E durante alguns minutos por dia, eu esquecia que o mundo me apagava. Só que a vida não gosta de ver brilho onde ela decidiu apagar luz. E a cada ano que passava, a música em mim parecia ficar mais distante. As contas aumentavam, as oportunidades sumiam e eu acabei aceitando qualquer trabalho que aparecesse. Eu me tornei aquele cara que todo mundo vê, mas ninguém olha.
O que arrasta caixas, organiza cabos, limpa palco, monta estrutura e some antes do show começar. Um fantasma entre holofotes. Um nome que ninguém lembra. Um rosto que ninguém percebe. E por mais que eu tentasse não sentir, havia uma dor que me acompanhava o tempo todo. A dor de ser necessário, mas nunca importante. A dor de saber que por mais que eu me esforçasse, eu sempre estaria atrás da cortina, enquanto os outros recebiam os aplausos. Talvez seja por isso que o mundo me chamava de roadie. Não porque era meu trabalho, mas porque era a palavra perfeita para descrever alguém que carrega os sonhos dos outros, enquanto os seus ficam esquecidos numa caixa de papelão. Mas a vida tem uma mania estranha de mudar sem pedir permissão. E tudo começou quando eu arrumei emprego naquele festival. Era para ser só mais um evento. Só mais um dia sujo de poeira, mais um cabo enrolado, mais um olhar indiferente do pessoal da produção. Mas quando entrei pela primeira vez naquele galpão enorme, cheio de microfones, instrumentos afinados e gente importante caminhando para lá e para cá, algo em mim acordou. Eu olhava aqueles músicos afinando seus instrumentos como quem olha um mundo proibido. Eu via o brilho deles, o talento deles, a confiança deles, e não conseguia evitar a pergunta que me assombrava desde criança. E se eu tivesse tido uma chance? Só uma? Só que chance nunca vinha para mim. Pelo contrário, o ambiente ali era frio, competitivo, cheio de gente que já havia decidido que eu era apenas mais um trabalhador de baixo escalão. E eu aceitei essa posição. Aceitei porque eu precisava. Aceitei porque, na real, eu não tinha escolha. Mas por dentro, lá no lugar onde ninguém olha, aquele piano velho da minha infância ainda tocava sozinho, como se me chamasse de volta para algo que eu nunca tive coragem de assumir. E foi nesse festival, naquele lugar cheio de luz que não era para mim, que tudo começou a mudar. Não por causa de algum milagre ou coincidência, mas porque, pela primeira vez na vida, eu estava prestes a ser colocado numa situação que ia arrancar toda a verdade que eu escondi durante anos. Uma situação que eu não pedi, não procurei, não desejei, mas que, sem eu perceber, estava me empurrando para um caminho que eu pensei ter perdido para sempre. E é por isso que quando eu falo que aquela cena no backstage não começou ali, é porque ela nasceu exatamente aqui, no meu passado, no silêncio, na dor escondida, na vida que ninguém viu. E agora você vai entender como tudo começou a explodir. A verdade é que a vida começa a empurrar a gente para baixo muito antes da gente perceber. E quando eu olho para trás, vejo que os sinais estavam lá o tempo todo. Pequenos momentos que, juntos, já mostravam que o mundo não estava interessado em me enxergar. E especialmente no festival, esses sinais haviam tomado forma de rotina. Uma rotina que me esmagava aos poucos, sem pressa, como se achasse divertido me moldar para caber em um lugar que nunca foi meu. No primeiro dia, eu lembro de chegar cedo antes de todo mundo. O sol ainda nem tinha espantado o sereno da madrugada e eu já estava carregando caixas pesadas demais para uma pessoa só. Nem era meu trabalho carregar metade daquilo, mas ninguém se importava. Passavam do meu lado apontando para lugares aleatórios e diziam: põe lá, levanta isso, leva aquilo. Eu não tinha voz. Era como se eu fosse um braço sem corpo, uma ferramenta sem nome. E por algum motivo eu comecei a aceitar aquilo como normal. Quando eu entrava nos camarins para organizar os cabos ou ajustar equipamentos, tinha sempre um músico conversando com outro. E eu era o fantasma no meio da sala. Eles mudavam de assunto como se minha presença fosse inconveniente. Às vezes paravam de falar completamente, esperando eu sair. E nos poucos momentos em que abriam a boca para mim, era só para pedir um favor ou para reclamar de algo que eu nem fiz. O som está ruim, a luz está torta, está atrasado. Sempre jogavam alguma culpa em mim e eu engolia, como sempre fiz a vida toda. Teve um dia no segundo ensaio geral que eu deixei cair uma chave de afinação no chão. O barulho foi tão pequeno que ninguém deveria ter percebido.
Mas um dos assistentes deu um passo para trás. Olhou para mim com um sorriso torto e disse: "Aí, Rody, tenta pelo menos não estragar o chão do palco, já basta você atrapalhar." Todo mundo riu. Aquele riso curto, seco, de gente que gosta de pisar quando vê alguém abaixado. Eu fingia que não doía, só que doía. Machucava de um jeito profundo, quase íntimo. As crianças aprendem a se defender, os adultos aprendem a fingir. E eu estava no segundo grupo. Eu não queria confusão, nunca quis. Então eu continuei trabalhando calado, fazendo o que pediam, indo para onde mandavam. Mas tinha algo dentro de mim que começava a ranger. Um incômodo, como se uma parte pequena, mas teimosa, estivesse despertando. Talvez fosse orgulho, talvez fosse exaustão, ou talvez fosse a primeira fagulha de um sentimento que eu não reconhecia há muito tempo. A ideia de que eu não merecia ser tratado assim. Um dia, durante a passagem de som, eu estava verificando os microfones da bateria. Um dos técnicos entrou, jogou um pano sujo em cima da minha cabeça e disse: "Limpa isso aí, vai." Não era meu setor, não era meu trabalho. Mas ele nem olhou para mim. Jogou e saiu, como se eu fosse um poste, como se eu não tivesse rosto. Eu tirei o pano devagar, segurei na mão e fiquei olhando para ele como quem olha para um símbolo de tudo que estava errado no meu mundo. E ainda assim, limpei. Porque se eu deixasse ali, iam dizer que eu era preguiçoso, ou desleixado, ou incompetente. Eu sempre era alguma coisa que não prestava, nunca a pessoa que segurava o festival de pé. E esse era o ponto. Eu sustentava tudo, mas ninguém via. Naquele mesmo dia, tive que ajustar os cabos do piano principal da banda. E quando me abaixei para passar a fiação por baixo do instrumento, senti alguém bater de leve no meu ombro com a ponta do pé, como se eu fosse um obstáculo no caminho. Era um dos músicos. Ele riu, passou por mim sem pedir desculpas, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, abaixado, olhando a poeira no chão, tentando entender em que momento eu tinha virado aquilo. Um objeto que as pessoas empurram com o pé quando está no caminho. E ainda assim, eu continuava. Não porque eu gostava, mas porque, de certa forma, eu já nem sabia como seria existir de outro jeito. No refeitório dos funcionários era sempre a mesma coisa. Eu sentava, colocava meu prato e alguém se sentava longe, ou mudava de mesa, ou olhava de lado como se eu tivesse cheiro de fracasso. E talvez eu tivesse mesmo. Um cheiro que as pessoas reconhecem de longe, o cheiro de quem não é ninguém. O cheiro de quem carrega, arruma, organiza e depois desaparece. Mas havia um detalhe que ninguém sabia. À noite, quando o festival apagava as luzes e eu terminava meu turno, eu sempre passava pelo piano. Sempre. Tocava 2, 3 notas, silenciosas, só para lembrar que eu ainda existia. Era o único momento do dia em que eu não era invisível para mim mesmo. O único em que eu não sentia o peso do mundo nas costas. Eu lembro de um dia específico em que toquei uma escala simples. Só isso. Uma escala. Mas meus dedos tremiam tanto que eu mal sentia as teclas. Eu estava exausto, não só fisicamente. Era um cansaço emocional, acumulado, do tipo que faz a gente questionar o próprio valor. E quando uma das backing vocals passou por mim e disse sem nem parar: "Nem tenta, isso não é para você." Eu senti algo quebrar, devagar, silencioso, mas real. Foi aí que percebi que aquelas pequenas humilhações não eram eventuais. Eram constantes, eram parte daquele ambiente, parte de como as pessoas me enxergavam e parte de como eu estava começando a me enxergar também. E quanto mais eu tentava me esconder, mais pareciam me empurrar para o fundo. Como se eu fosse alguém que só existia para confirmar as expectativas deles. O cara que nunca vai subir, nunca vai crescer, nunca vai surpreender. Mas ao mesmo tempo, era exatamente essa pressão constante que começou a acender algo dentro de mim. Porque quanto mais eles tentavam me apagar, mais eu percebia que eu ainda estava ali, que eu ainda sentia. E eu ainda desejava algo que eu não sabia nomear,
mas que me queimava por dentro. E foi essa fagulha, tão pequena que ninguém viu, que me levou ao dia em que tudo mudou. Porque antes do grande evento, antes da humilhação pública, antes da virada, houve uma sucessão de momentos em que o mundo tentou me esmagar. Momentos que, sem eu perceber, estavam me preparando para o instante em que eu seria testado de verdade. E embora eu não soubesse na época, todas essas pequenas quedas estavam me empurrando direto para o ponto onde minha história iria explodir. Eu achava que já tinha visto de tudo naquele festival. Achava que já tinha experimentado todas as versões possíveis de ser ignorado e diminuído. Mas não. O que aconteceu naquele dia, aquilo foi diferente. Foi maior. Foi como se o universo tivesse decidido me colocar diante do espelho mais cruel de todos e dizer: é assim que eles te veem. Era final da tarde, quando chamaram todo mundo para a reunião rápida da equipe. Uma daquelas reuniões improvisadas, feitas no meio do corredor, onde ninguém realmente liga para o que está sendo dito. Mas naquele dia, eles ligaram. Não pelo conteúdo, mas pelo espetáculo. Eu estava organizando caixas quando ouvi meu nome sendo chamado, de um jeito torto, quase debochado. Aquele tipo de chamado que já vem carregado de julgamento antes de qualquer explicação. E quando virei, vi o produtor. Sim, o mesmo que anos depois iria gritar comigo no backstage, encostado na mesa, braços cruzados, olhando direto para mim como quem olha para um problema ambulante. Ele apontou para mim na frente de todo mundo e disse alto: você, mostra pra gente se sabe ao menos afinar isso aqui direito. Era uma guitarra cara, brilhante, afinada poucas horas antes. Eu sabia que estava perfeita, mas ele queria algo, queria um momento, e senti na hora que aquele momento tinha meu nome. Eu caminhei até ele, suor na nuca, mãos frias, e antes de eu tocar no instrumento ele completou: porque assim, até agora, você só serviu para atrapalhar. As pessoas riram, não muitas, não alto, mas riram. Aquele riso abafado, venenoso, que dói mais do que um grito. Eu segurei a guitarra, senti o peso dela, senti o peso de todas aquelas pessoas olhando. Senti o peso de uma expectativa podre, a expectativa de que eu falharia. E quando fui tocar a corda, o produtor deu um passo à frente, segurou meu braço e diante de todos falou: quer saber? Deixa pra lá, ele não serve nem pra isso. Não arrisca estragar meu instrumento. Um burburinho correu entre o grupo. Olhares de canto. Alguns com pena, outros com nojo. A maioria com aquele prazer frio de quem vê alguém ser colocado no chão. Eu congelei, com a guitarra na mão, e a mão dele tirando ela da minha, como se estivesse recolhendo algo perigoso demais para eu tocar. E ele completou, como se colocasse o último prego num caixão: Road não é músico, nem tenta. Foi como levar um soco no estômago. Não físico, pior, foi emocional, foi profundo, foi pessoal. Ninguém riu alto daquela vez, porque a humilhação foi grande demais, forte demais, clara demais. O tipo de humilhação que cria um silêncio constrangedor. Eu não sabia onde colocar meus olhos. Senti meu rosto queimar, minhas mãos tremerem, a garganta fechando. E por um segundo, eu achei que fosse chorar ali, no meio daquele círculo de gente que só esperava me ver quebrar. Apertei os dentes, engoli seco, e só consegui dizer desculpa. Desculpa pelo quê? Por existir? Por tentar? Por estar vivo? Por ocupar espaço? Eu não sei. Mas naquele momento, qualquer palavra que eu dissesse seria uma fraqueza estampada. E eu já estava fraco demais. Quando o grupo se dispersou, senti como se eu fosse menor, literalmente menor. Como se estivesse encolhendo por dentro, perdendo forma, perdendo voz. Eu caminhava pelo festival como um vulto, e pela primeira vez eu realmente achei que talvez eles estivessem certos. Talvez eu não servisse mesmo. E eu queria te dizer que foi só isso, que acabou ali. Mas não acabou. Porque a humilhação não foi só o ato, foi o eco. Durante os próximos dias, onde quer que eu fosse, alguém repetia a frase:
Rode não é músico, às vezes rindo, às vezes só jogando no ar, como se fosse uma verdade universal. E de certo modo, aquilo começou a entrar na minha cabeça como uma sentença que eu não tinha como contestar. Eu evitava passar perto da banda, evitava olhar para os jurados, evitava olhar no espelho, porque tudo parecia confirmar a mesma coisa. Eu não tinha lugar ali. A pior parte, o piano, meu refúgio, meu segredo, meu abrigo, eu nem conseguia chegar perto. Minhas mãos tremiam só de pensar em tocar, parecia errado, parecia proibido, parecia que eu ia levar outra bronca, outro olhar, outra risada, e isso me destruiu. Foi nesse período que comecei a pensar muito, pensar demais, pensar tudo errado. E eu preciso ser honesto com você, porque eu prometi contar a história como ela aconteceu. Teve um dia em que eu pensei seriamente em desistir de tudo, de sair do festival, de largar o emprego, de sumir. Parecia mais fácil desaparecer do que continuar sentindo aquela dor que me acompanhava nos corredores. E se você já passou por algo assim, aquela sensação de ser menor do que você realmente é, comenta aí. De verdade, não para ajudar o vídeo, mas porque eu juro, ajuda a respirar, saber que eu não fui o único a carregar isso. Eu precisava muito que alguém me dissesse, naquela época, que minha vida não ia terminar naquela humilhação. Mas ninguém disse. E mesmo assim, mesmo quebrado, mesmo envergonhado, mesmo sem saber para onde ir, algo lá dentro de mim começou a mudar, devagar, como uma brasa escondida embaixo da cinza. Mas mudar, porque aquela humilhação foi tão grande, tão dolorosa, tão humilhante, que sem eu perceber, ela virou um limite, um divisor, um chega. E mal sabia eu que era justamente ali, naquele ponto terrível, que a história ia começar a virar. Mas ainda não naquele dia, ainda não naquele momento, porque antes da virada, viria a pior parte, a que quase apagou completamente quem eu era. E é aí que minha história começa a caminhar para o inevitável. A trilha que me levaria semanas depois ao piano, ao backstage, ao desafio, ao produtor rindo e a virada que ninguém viu chegando. Mas antes disso, antes da grande explosão, veio algo ainda mais cruel. E é isso que eu vou te contar no próximo passo. Depois daquela humilhação pública, algo dentro de mim ficou silencioso. Não era aquele silêncio comum, aquele que eu carregava desde criança, era outro. Era um silêncio oco, como se algo tivesse sido arrancado de mim. Como se eu estivesse andando pelo festival, mas sem peso, sem forma, sem propósito. Eu me movia, mas não vivia. Nos corredores eu percebia como as pessoas me olhavam com aquela mistura de pena e desprezo. Pena pela vergonha que eu passei. Desprezo por eu ter permitido aquilo acontecer sem reagir. Eu me tornei, por alguns dias, um assunto. E não no bom sentido. Era como se todo mundo tivesse visto uma falha exposta, um erro humano e quisesse comentar. Eu me escondia. De verdade, me escondia em cantos onde só caixas e cabos existiam. Cantinhos sujos, abafados, silenciosos, perfeitos para quem queria desaparecer. O pior foi perceber que aquele episódio tinha afetado até a única parte de mim que ainda acreditava em algo: a música. Eu olhava para o piano e sentia uma mistura horrível de medo e vergonha. Cada tecla parecia trazer de volta a frase dele: Rode não é músico. Aquilo ficava ecoando na cabeça como uma maldição. Eu evitava o piano a qualquer custo. Só de pensar em encostar nele, meu peito apertava. Era como se eu estivesse traindo a mim mesmo por ter deixado outra pessoa definir o que eu podia ou não ser. Mas por mais longe que eu tentasse ficar, parecia que o piano me perseguia. Toda vez que eu passava pelo backstage, por algum motivo idiota, eu desviava o olhar para o instrumento, mesmo que fosse só para confirmá-lo ali, imóvel, esperando por alguém que não era mais eu. Mas foi nesse período, justamente nesse momento em que minha alma parecia menor,
que aconteceu algo que mudou tudo. E não foi algo enorme, não foi um show de luzes, nem uma revelação dramática. Foi pequeno, quase imperceptível, mas para mim foi gigante. Aconteceu numa noite em que eu estava arrumando cabos no chão, numa área que ninguém passava àquela hora. As bandas já tinham encerrado os ensaios, os jurados tinham ido embora e só restavam alguns técnicos conversando ao fundo. Eu estava de joelhos, enrolando um cabo pela 100ª vez no dia, quando ouvi passos leves se aproximando. Pensei que alguém ia reclamar de algo, ou mandar eu fazer outra tarefa, ou pisar em mim sem olhar, como sempre. Eu me preparei para isso. Respirava fundo para tentar não reagir, mas quando levantei a cabeça, vi algo inesperado. Era uma das musicistas da banda principal, a violinista, aquela que sempre ficava no canto, concentrada, que raramente olhava para alguém. Eu já tinha ajudado a carregar o estojo dela algumas vezes, mas nunca tínhamos trocado uma frase além de cuidado com isso. Dessa vez, porém, ela estava me olhando mesmo, como se estivesse tentando enxergar o que havia atrás da minha pele. Eu fiquei desconfortável. Abaixei o olhar. A próxima coisa que pensei foi: ela vai pedir alguma coisa. Mas ela não pediu. Ela disse: eu te ouvi outro dia. Fiquei paralisado. Eu não sabia o que ela estava falando, então automaticamente perguntei: ouviu o quê? Ela deu um meio sorriso. Um sorriso pequeno, contido, quase tímido, e respondeu: você tocando o piano. Meu corpo inteiro congelou. Eu senti um calafrio percorrer minhas costas. Um arrepio que fez meus dedos perderem o cabo por um segundo. Eu não sabia o que responder. Não sabia o que aquilo significava. Eu só sabia de uma coisa: eu nunca quis que ninguém me ouvisse. Nunca. Aquele piano era o único lugar seguro que eu tinha. O único lugar onde eu não era Rhode. O único lugar onde eu era só eu. E agora alguém tinha visto aquilo. Antes que eu pudesse reagir, ela se aproximou de verdade, se ajoelhou ao meu lado e disse, com a voz baixa: você tocou certo, com o dedo certo, com o peso certo. Ninguém faz isso por acaso. Eu senti minha garganta fechar. Ninguém, absolutamente ninguém, nunca tinha me dito algo que soasse como um reconhecimento. Nunca. Ela continuou: eu sei quando alguém tem ouvido. E você tem. Aquelas palavras entraram em mim com uma força que eu não estava preparado para suportar. Parecia que ela tinha colocado uma lamparina acesa no meio da minha escuridão. Uma luz pequena, frágil, mas quente. Uma luz que dizia: eu vejo você. E eu não estava acostumado com isso. Ser visto era quase doloroso. Eu desvio o olhar, mas ela insiste: não deixa ninguém te convencer do contrário. Eu não sabia o que fazer, nem o que sentir. Por um lado, senti vergonha, porque ela tinha me ouvido naquele piano velho, tocando notas soltas, tentando lembrar fragmentos de músicas que eu ouvia escondido na infância. Por outro lado, algo dentro de mim acendeu. Uma pequena voz, que eu pensei ter desaparecido, sussurrou: talvez você não seja um erro. Ela se levantou, limpou as mãos na roupa e, antes de ir embora, largou uma frase tão simples que me desmontou por dentro: às vezes, o mundo erra sobre quem você é. Ela saiu, simples assim, sem mais nada, sem drama, sem plateia, sem querer aplauso por ter dito aquilo. E eu fiquei ali, sentado no chão, segurando o cabo, com aquela frase martelando na minha cabeça, repetindo, e repetindo, e repetindo. Eu não lembrava da última vez em que alguém tinha falado algo positivo sobre mim. Eu não lembrava da última vez em que alguém tinha me enxergado sem deboche, sem superioridade, sem riso entalado. E de repente eu estava ali, recebendo uma migalha de reconhecimento e parecia um banquete. Depois daquele dia, algo mudou em mim. Não de forma explosiva, não dramaticamente, mas mudou em silêncio. Como tudo que me envolve sempre muda. Eu comecei a reparar mais no que eu sentia, mais no que eu evitava, mais no que ainda me chamava.
E o piano, aquele instrumento que tinha virado uma ferida, começou a me chamar de novo, de forma tímida, como se dissesse: vem, só isso, uma palavra. Eu passei uma noite inteira lutando comigo mesmo, andando de um lado para o outro, mordendo a boca, respirando fundo, com medo real de tocar, medo de falhar, medo de provar que o produtor estava certo, medo de provar que a violinista estava errada. Mas ainda assim fui. Cheguei perto do piano, devagar, como quem se aproxima de algo sagrado. Coloquei a mão sobre a superfície fria e fiquei ali por longos segundos. E naquele exato momento, pela primeira vez desde que eu era criança, eu senti que não estava sozinho. Aquela fala dela, aquela pequena luz, tinha ficado acesa dentro de mim. Eu toquei uma única nota, só uma, mas aquela nota atravessou meu corpo inteiro. Me lembrou quem eu fui, quem eu ainda era, quem eu talvez pudesse ser. E quando a nota ecoou pelo corredor vazio, pela primeira vez em semanas, eu respirei fundo, de verdade, sem dor, sem peso. Foi ali, naquele som simples, naquele espaço sozinho, que eu percebi. Talvez, só talvez, eu ainda tivesse algo a oferecer ao mundo. E essa pequena fagulha, esse primeiro brilho de esperança, seria a mesma que, sem eu saber, iria me conduzir direto ao momento que mudaria tudo. O momento que faria o produtor me desafiar. O momento que faria a plateia se calar. O momento em que minha vida deixaria de ser silêncio. Mas isso ainda estava longe. Porque antes da virada, ainda viria o mundo novo. As pessoas arrogantes. As portas que se fecham antes de abrir. A entrada no lugar que mudaria meu destino. E é exatamente isso que vem a seguir. Aquela nota solitária que eu toquei naquela noite ficou ecoando dentro de mim como um segredo que finalmente acordara. Mas a vida não dá tempo para a gente aproveitar pequenos despertares. Ela empurra, ela puxa, ela muda tudo quando você menos espera. E foi exatamente isso que aconteceu quando dias depois me chamaram para trabalhar em um setor diferente do festival. Uma área onde eu nunca tinha pisado. Uma área que não era feita para gente como eu. Era a sala de produção principal. O coração do festival. O lugar onde decisões eram tomadas. Onde os músicos realmente importantes circulavam. Onde jurados, produtores, empresários e artistas se encontravam para discutir detalhes que até então eram inalcançáveis para mim. Quando recebi a ordem de levar alguns equipamentos até lá, senti um frio na barriga que não fazia sentido. Era só mais uma sala, só mais um trabalho, só mais um cabo. Mas ao mesmo tempo, algo em mim dizia que eu estava prestes a cruzar uma fronteira invisível. E quando abri a porta, percebi que estava certo. O ambiente era totalmente diferente do resto do festival. Enquanto as outras áreas eram bagunçadas, barulhentas, cheias de correria, aquela sala parecia outro mundo. Tudo era impecável. O chão brilhava. As mesas tinham um acabamento polido. A iluminação era suave, luxuosa. O cheiro era diferente. Perfume caro, couro novo, madeira limpa. Era um espaço onde cada detalhe gritava: aqui só entra quem importa. E eu não importava. Assim que coloquei o primeiro equipamento no chão, uma mulher da produção olhou para mim como se eu tivesse entrado sem bater. Como se minha presença fosse um erro. Ela franziu a testa e disse, sem disfarçar o tom: você não deveria estar aqui, vai ser rápido, né? Engoli seco, balancei a cabeça. E tentei me mover no menor espaço possível, quase me escondendo atrás do que eu carregava. A verdade é que, naquela sala, o ar tinha outro peso, outro ritmo, outro julgamento. A sofisticação dali não tinha nada de elegante. Era uma sofisticação afiada. Um tipo de beleza que servia para separar, não para acolher. Enquanto eu montava o equipamento em silêncio, ouvi os jurados conversando sobre a próxima apresentação, falando de artistas como se fossem apostas vivas. Cada comentário carregava um ego muito maior do que qualquer talento que eu já tinha visto de perto.
Eles falavam sobre notas musicais como se controlassem a própria arte, como se dominar tudo fosse natural, como se o mundo existisse para confirmar a genialidade que achavam ter. E eu, ali no canto, era invisível de novo. Ou pior, era alguém tolerado apenas porque fazia o trabalho pesado que eles nunca fariam. Foi nessa hora que ele entrou. O produtor, o mesmo da humilhação pública. O mesmo que dias depois me desafiaria no piano. O mesmo sorriso torto, a mesma postura relaxada de quem sabe que o mundo gira para servi-lo. Quando ele passou ao meu lado, nem se deu ao trabalho de desviar. Esbarrou no meu ombro como se eu fosse feito de ar. Nem pediu desculpas, nem olhou para trás. Apenas continuou andando enquanto conversava sobre talentos de verdade com outro jurado. Eu respirei fundo, senti o estômago embrulhar, senti aquela pequena luz dentro de mim tremer, como uma chama prestes a apagar. Mas antes que eu pudesse afundar de novo, aconteceu algo pequeno. De novo, pequeno. Mas preciso te dizer, às vezes é nas pequenas coisas que o destino começa a escrever as linhas mais importantes. A violinista, a mesma que tinha me ouvido tocar sem eu querer, entrou na sala logo depois. Ela olhou ao redor, cumprimentou alguns músicos, ajeitou o cabelo e então olhou para mim. Mas não foi um olhar rápido, nem distraído. Foi um olhar direto, um olhar que reconhecia. Ela deu um leve aceno, quase imperceptível, mas real. E eu senti algo estranho no peito. Como se uma parte de mim dissesse, você não está completamente sozinho aqui. Não era amizade, não era intimidade, não era nada disso. Era apenas humanidade. E isso, naquele mundo frio, valia mais que ouro. Só que o ambiente não se impressionava com humanidade. Logo depois do aceno, um dos jurados, aquele tipo de cara que enxerga o mundo como uma escada, onde ele está sempre nos degraus mais altos, olhou para mim e soltou. Ei, você aí, isso tá torto. Você não sabe alinhar direito? Ele nem tinha olhado o equipamento. Só queria marcar território. Só queria lembrar quem mandava ali. Só queria reforçar que naquele mundo eu era um estranho. E eu fiz o que sempre fiz. Ajustei, abaixo a cabeça. Fiquei quieto, mas por dentro havia uma mistura estranha acontecendo. Era como se a dor e a esperança estivessem brigando para ver quem dominaria o meu coração. Eu não sei se você já viveu algo assim, mas comenta aí se já passou por um ambiente em que tudo parecia maior do que você, onde você tentava não respirar alto para não incomodar. Só para eu saber que não sou o único que já se sentiu desse tamanho. Porque naquela sala, naquela hora, eu me senti pequeno, mas não vazio. E essa diferença é muito importante, porque pela primeira vez em muito tempo, mesmo sendo esmagado pelo ambiente, mesmo sendo tratado como alguém descartável, havia uma parte de mim que não se apagava, uma parte que resistia sem eu entender o motivo. Quanto mais eu observava aquele lugar sofisticado e cheio de gente importante, mais eu entendia uma verdade que ninguém me tinha dito antes. Nem todo mundo que está num pedestal merece estar lá. E nem todo mundo que está no chão vai ficar no chão para sempre. E essa percepção, essa fagulha, não me fez gigante, mas me fez acordar. A violinista passou de novo por mim enquanto eu terminava a montagem. Dessa vez, ela parou por um segundo só. Mas naquele momento, essa pausa valeu mais do que horas de conversa. Ela olhou o equipamento, olhou para mim e disse num tom neutro, sem superioridade: obrigado. Foi só isso. Uma palavra. Mas era a primeira vez naquele ambiente que alguém me dizia algo que não carregava veneno. E eu guardei essa palavra como quem guarda uma joia no bolso, porque naquele mundo hostil, uma simples demonstração de respeito parecia um milagre. Quando saí da sala de produção principal, senti meu coração batendo de um jeito diferente, mais forte, mais consciente, mais vivo. Eu ainda era o Hold invisível,
Ainda era o cara que carregava caixas, ainda era o funcionário menos importante daquela hierarquia absurda. Mas pela primeira vez, eu senti que havia uma estrada invisível se abrindo na minha frente. Uma estrada que ninguém enxergava. Talvez porque não era para eles, era para mim. E eu só não imaginava que essa estrada ia terminar naquele backstage, naquele piano, naquele desafio cruel, na virada que mudaria tudo. Mas antes da virada, vinha a preparação e a sabotagem. E eu estava prestes a descobrir que quanto mais perto da luz a gente chega, mais sombra o mundo tenta jogar sobre nós. Depois daquele dia na sala de produção principal, eu passei a andar pelo festival com uma sensação estranha, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer comigo. Algo grande, algo que eu não conseguia nomear. Era como se a pequena luz que tinha acendido dentro de mim estivesse crescendo, ainda tímida, mas firme. Eu carregava cabos, testava microfones, organizava instrumentos, mas agora tudo tinha um peso diferente. Como se, de alguma forma, meu corpo soubesse que o mundo estava se movendo para um ponto inevitável. A violinista continuava sendo a única pessoa naquele ambiente que não me tratava como um objeto. Às vezes, quando passava por mim, ela simplesmente dizia um oi ou deixava um aceno rápido. Isso, que para qualquer pessoa seria banal, para mim parecia uma âncora emocional. Era como se eu tivesse finalmente encontrado um ponto de equilíbrio em meio ao caos. Mas isso também fez algo mais acontecer. As pessoas começaram a reparar, não no meu talento nem na minha existência, nada tão nobre. Elas repararam no fato de que eu não parecia tão apagado quanto antes. E quando o ambiente hostil percebe uma mudança em alguém que deveria permanecer na sombra, ele reage, sempre reage. Os cochichos começaram discretamente. Primeiro pequenos, como zumbidos no fundo da sala. Depois mais frequentes, mais próximos, mais direcionados. Olha lá, agora acha que é músico. Alguém deu atenção demais para ele. Tomara que não venha querer se mostrar. Eu fingia não ouvir, ou pelo menos tentava, mas as palavras grudavam na pele como poeira, finas, quase invisíveis, mas impossíveis de ignorar. Enquanto isso, a preparação para o grande momento do festival estava crescendo. Todos falavam sobre a apresentação final, sobre a avaliação dos jurados, sobre como seria uma noite decisiva para vários artistas. E eu, que sempre estava nos bastidores, comecei a sentir o peso daquela noite como se fosse meu próprio destino que estivesse em jogo. Era irracional, eu sei. Eu não era artista. Eu não ia me apresentar. Eu não ia competir com ninguém. E ainda assim, sentia um nó no estômago, como se a vida estivesse se aproximando de uma encruzilhada. Como se algo grande, estivesse se formando por trás da cortina. Foi nesse período que percebi os sinais da sabotagem. Pequenos, quase imperceptíveis, mas nítidos o suficiente para quem vive atento ao ambiente. Começou com coisas simples. Cabo que eu havia deixado enrolado reaparecia todo embolado. A afinação de instrumento que eu tinha acabado de ajustar surgia completamente alterada. Equipamentos que estavam no lugar certo apareciam em lugares improváveis, como se alguém quisesse que eu fosse acusado de desorganização. No início pensei que fosse acidente. Festival grande, muita gente trabalhando, erros acontecem. Mas aos poucos percebi um padrão. Sempre que algo dava errado, alguém olhava na minha direção. Sempre. Como se já estivessem prontos para apontar o dedo. E então começou a parte mais cruel. Os olhares. Eu entrava em uma sala e, de repente, 2 ou 3 pessoas paravam a conversa. Fingiam que não era sobre mim, mas era. Outros me observavam com aquele sorriso escondido. O tipo de sorriso que só aparece quando alguém sabe de algo que você não sabe. Um sorriso que não é fruto de alegria, mas de malícia. A violinista notou isso. Ela não dizia nada, mas dava para perceber. Toda vez que eu passava perto, ela olhava ao redor, como quem tenta identificar alguma anomalia. E isso me dava um conforto estranho.
porque me fazia sentir que, mesmo que uma guerra silenciosa estivesse se formando, eu não estava totalmente sem aliados. Só que o mundo não gosta de ver alguém como eu recebendo qualquer tipo de cuidado. E quanto mais eu me aproximava do palco, mesmo sem intenção, mais hostis as pessoas ficavam. Um dos guitarristas, num dos ensaios, tirou o instrumento das minhas mãos com violência quando precisei testar o cabo. Cuidado, ele disse, frio. Isso não é brinquedo para qualquer um colocar a mão. Outro dia, um baterista reclamou que eu estava demorando para ajustar algo, sendo que eu tinha acabado de receber o pedido. Se não sabe fazer rápido, sai da frente, ele soltou sem olhar para mim. Essas coisas parecem pequenas, mas elas vão se acumulando, vão virando pequenas rachaduras dentro do peito. E quanto mais eu tentava ficar invisível, mais parecia que estavam tentando me puxar para o centro de um alvo. Teve uma noite, especialmente, em que eu percebi que algo estava realmente errado. Eu estava sozinho no backstage, revisando os instrumentos, quando ouvi passos leves, risos abafados, alguém dizendo, deixa aí, ele vai se ferrar depois. Quando virei, não havia ninguém. Só um cabo sutilmente desconectado. Um erro que, se não fosse corrigido, causaria uma falha enorme na apresentação seguinte. Eu sabia que aquilo não era acidente, era intenção, era armação. Era alguém querendo me colocar em apuros. E pela primeira vez, senti medo de verdade. Não medo de perder o emprego, medo de perder a si mesmo. Porque quando o mundo te trata como um alvo, não importa o que você faça, você sempre será visto como culpado. Eu comecei a ficar paranoico. Olhava para trás toda hora, revia tudo o que eu fazia 3, 4 vezes. Minha respiração ficou curta. Meu corpo sempre tenso, como se eu estivesse esperando o próximo golpe. E no meio disso tudo, ao invés de me afastar da música, eu comecei a me aproximar. Era como se a pressão estivesse empurrando algo dentro de mim para a superfície. Eu já não conseguia passar pelo piano sem encostar um dedo, sem testar uma tecla, sem sentir que algo dentro de mim queria gritar. Eu sabia que estava me arriscando. Se alguém me visse ali, tocar seria motivo de riso, deboche, punição. Mas não tocar, não sentir a música. Era como apertar a garganta até perder o ar. E sem perceber, comecei a treinar. Treinei escondido. Treinei com medo. Treinei em silêncio. Treinei como quem segura um segredo que poderia destruí-lo ou salvá-lo. O som das teclas era minha respiração quando o mundo parecia querer me sufocar. E quanto mais eu treinava, mais eu sentia que o ambiente ao meu redor se tornava ainda mais pesado. Como se alguém em algum lugar tivesse percebido que eu não estava tão quebrado quanto acreditavam. Um técnico passou por mim uma noite e disse, sem olhar, cuidado onde pisa. Tem gente que não gosta quando alguém tenta subir. Foi a primeira vez que me avisaram, e eu não sabia se era conselho ou ameaça, mas uma coisa era certa, a sabotagem estava crescendo, e eu estava entrando sem querer em uma zona de guerra silenciosa. Eu não sabia ainda, mas tudo isso iria culminar naquele desafio absurdo, naquela explosão de humilhação e justiça, naquele momento que mudaria minha vida inteira. Mas antes disso, antes da explosão, havia mais um golpe vindo, mais forte, mais cruel, mais pessoal. Um golpe que quase apagaria de vez a pequena luz que eu carregava. E é aí que minha história segue. Aconteceu numa noite que começou como qualquer outra. Eu revisava tudo sozinho, tentando garantir que nada estivesse fora do lugar. Depois de tantos dias sentindo o clima ficando mais pesado, eu comecei a confiar menos em todo mundo e mais nos meus próprios olhos. Antes de ir embora, eu checava tudo 2, 3 vezes. Cada cabo, cada conexão, cada instrumento, cada mínimo detalhe. Era como viver numa trincheira invisível. Eu não sabia onde o inimigo estava, mas naquela noite, ele estava perto, perto demais. Eu estava terminando de arrumar os instrumentos principais para a apresentação seguinte,
quando ouvi um som seco atrás de mim, um estalo, um clique, algo metálico sendo tocado. Quando virei, não havia ninguém, pelo menos não à vista. Só que uma coisa estava errada. O cabo principal do piano havia sido desconectado. Não apenas puxado, desconectado de propósito, dobrado de um jeito que só alguém com experiência técnica faria. Uma malícia milimétrica, um gesto pensado, um tipo de sabotagem tão sutil que, se eu não tivesse visto naquele momento, teria sido facilmente atribuída a mim como incompetência. Meu coração acelerou. Me aproximei do cabo, examinei a dobra, a posição dele no chão e senti a garganta secar. Aquilo não era acidente, não era descuido, era alvo. Eu estava sendo caçado. Reconectei o cabo rapidamente, mãos trêmulas, tentando manter a respiração sob controle. O pânico veio quente, queimando por dentro. Era como se o mundo inteiro estivesse girando rápido demais ao meu redor. A sensação clara, cruel e inevitável de que alguém queria me derrubar de vez. Por um momento pensei que era só isso, só mais uma tentativa, só mais um recado. Mas não, a sabotagem verdadeira ainda estava por vir. Na manhã seguinte, antes do festival abrir, me chamaram aos gritos na sala principal. A voz estridente do técnico ecoava pelos corredores, carregando tensão e raiva. "Você fez isso?" Quando entrei, o piano estava no centro da sala, desligado, desafinadíssimo, uma afinação quase caricata, como se alguém tivesse mexido em cada corda de propósito, cada registro de forma grotesca, quase zombeteira. E quem estava lá? O produtor, com aquela expressão de satisfação amarga no rosto. "Você realmente achou que ninguém veria?" ele disse. Eu fiquei paralisado. Não consegui responder. Não consegui respirar. Eu sabia que não tinha sido eu, mas naquele momento ninguém estava interessado na verdade. Eles queriam um culpado, e eu era perfeito para o papel. As pessoas ao redor começaram a cochichar, olhares tortos, sorrisos discretos. Eu sabia, ele sempre foi assim. Não devia tocar em nada. Eu senti meu rosto ferver. A vergonha subiu como um incêndio pela nuca. Meu corpo inteiro quis desaparecer, fugir, sumir. Era como estar no meio de uma roda, sendo apontado como ladrão, mentiroso, incapaz, qualquer coisa que justificasse as frustrações deles. O produtor fez questão de aumentar o espetáculo. "Vou te dizer uma coisa, Rhodes que tenta ser músico só atrapalha. Você não serve nem para afinar um piano." Risos. Não altos, não escancarados. Aquele tipo de riso que se espalha pelas laterais, silencioso, venenoso, fatal. Eu senti as pernas fraquejarem, a mão formigar, o chão balançar por um segundo. Tentei me defender. Eu não... Mas minha voz falhou. Saiu trêmula, fraca, quebrada. E foi pior assim, porque para eles aquela fraqueza era prova. Prova de culpa, prova de incompetência. Prova de que eu nunca deveria ter tocado naquele piano. A violinista estava lá, e quando nossos olhos se cruzaram, percebi algo terrível. Ela também parecia assustada. Não comigo, com o que estavam fazendo comigo, mas ela não disse nada. E eu não a culpo. Às vezes o ambiente é tão cruel que até quem quer ajudar tem medo de se tornar o próximo alvo. Os técnicos continuaram a falar de mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um erro humano irritante, um peso morto atrapalhando a engrenagem. E a parte mais triste, por alguns segundos, eu acreditei neles. Entrei no banheiro para respirar e quase não me reconheci no espelho. Olhos vermelhos, rosto quente, coração acelerado. Aquela sensação horrível de impotência, como se tudo que eu tentasse fazer fosse sempre dar errado. Foi ali, encostado na pia gelada, que pensei em desistir. De tudo. Desistir do festival, desistir do emprego, desistir da música, desistir de mim. Foi o ponto mais baixo que cheguei em muito tempo. E confesso, se você estivesse no meu lugar, talvez teria feito o mesmo. Aliás, o que você faria? De verdade, escreve aí.
porque até hoje eu me pergunto se eu deveria ter ido embora naquela hora. Eu saí do banheiro ainda tremendo, ainda tentando entender como tudo tinha virado tão rápido. É estranho, sabe? Como o mundo inteiro pode te atacar de uma vez e ainda assim, uma pequena parte de você continua viva, mesmo que fraca, mesmo que machucada. Eu imaginava que aquilo seria só mais um golpe. Só que não era. Aquilo era o anúncio, a abertura, a demonstração, a sabotagem real, a maior, a definitiva, ainda estava para acontecer. E quando chegou, me quebrou, me arrancou do chão, me empurrou para o limite, me fez quase abandonar tudo. E, ironicamente, foi ali, bem no fundo do poço, que a virada começou a nascer. Mas isso é o que vem a seguir. Eu achava que a sabotagem tinha me quebrado de vez. Achava que aquela vergonha pública, aquela sensação de ser apontado como culpado por algo que não fiz, seria o ponto final da minha história ali. Mas naquela noite, a última noite do festival, alguma coisa dentro de mim mudou. Não foi súbito, não foi bonito, não foi heróico. Foi quase como um estalo silencioso, algo que fez meu peito expandir, e pela primeira vez depois de tanto tempo, eu senti que ainda tinha alguma coisa sobrando dentro de mim. Uma fagulha, uma brasa, uma força que eu mesmo desconhecia. Eu tinha acabado de limpar o palco quando ouvi o produtor gritando nos bastidores, chamando alguém da equipe. O tom dele sempre carregava veneno. Mas naquele dia parecia pior. Ele estava irritado com a demora do próximo artista, reclamando de tudo, jogando culpa em todos. E eu estava ali, invisível, até que ele me viu de verdade. Mas não como alguém humano, como alguém que ele podia usar. Ele riu, aquele riso que eu nunca vou esquecer. Vem cá, você mesmo. Já que estragou o piano, quero ver se sabe ao menos tocar uma nota. Tocar com uma mão só vai só pra gente dar risada. As pessoas ao redor se aproximaram. Jurados, músicos, técnicos. Gente que nunca tinha olhado para mim de verdade. E agora olhavam como quem olha para um animal sendo levado ao centro de um circo. Eu deveria ter recusado. Deveria ter virado as costas e ido embora. Mas pela primeira vez, eu senti que aquilo não era só sobre mim. Era sobre todos os dias que eu fui apagado, todos os olhares tortos, todos os risos sutis, todas as noites em que eu toquei escondido em um piano velho, desejando ser alguém que eu nunca tive coragem de ser. Meu corpo caminhava sozinho, minhas pernas tremiam, minhas mãos suavam. Mas eu fui. Quando parei na frente do piano, o backstage inteiro ficou em silêncio. O produtor cruzou os braços, inclinou o corpo para frente e disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir: vai lá, Rody, mostra pra gente o que você acha que sabe fazer. Eu quase recuei, quase. Mas então vi ao fundo a violinista. Ela não falou nada, não gesticulou, não tentou me ajudar. Mas havia algo no olhar dela. Algo firme, calmo, sólido, que dizia mais do que qualquer palavra: vai, eu tô vendo você. E aquilo foi tudo. Respirei fundo, fechei os olhos e pela primeira vez em anos, deixei o mundo do lado de fora. Quando toquei a primeira nota com uma única mão, senti algo que eu não sentia desde criança: pertencimento. Era como se aquela tecla estivesse esperando minha pele desde sempre, como se ela fosse meu nome dito em som, como se ela fosse a resposta para todas as perguntas que eu nunca fiz em voz alta. A primeira nota ecoou pelo backstage e nenhuma risada veio depois, nenhuma. Então toquei a segunda, a terceira, a quarta. E de repente minhas mãos que tremiam dias antes, sabiam exatamente o que fazer. Eu senti a memória do meu corpo assumir o controle. A música que eu tinha praticado escondido todas aquelas noites veio inteira à tona. Limpa, forte, precisa. Eu toquei a peça inteira com uma única mão. Uma peça que muitos músicos precisariam das duas para executar. Uma peça que exigia controle, peso, técnica, emoção.
Quando abri os olhos no meio da execução, vi algo que eu jamais imaginei ver. O produtor não estava sorrindo. Os jurados não estavam zombando. A equipe não estava cochichando. Eles estavam parados, silenciados, atônitos. Com cada nota, eu sentia meu corpo crescer por dentro. Era uma sensação que eu nunca tinha vivido. Não era orgulho, não era ego, não era vaidade. Era libertação. Como se finalmente eu estivesse devolvendo ao mundo tudo que ele tentou me roubar. Minha voz, minha identidade, meu lugar. Quando toquei a última nota, aquela nota tão simples, mas cheia de significado, o silêncio que seguiu foi tão profundo que parecia quase sagrado. Ninguém tinha coragem de respirar. Eu retirei a mão do piano devagar. Olhei ao redor. E pela primeira vez na vida, eu não era invisível. Eu era visto. O produtor, que 1 minuto antes me tratava como piada, estava completamente imóvel. A boca entreaberta, o rosto sem cor. Ele tinha sido derrotado por algo que ele não podia controlar. Talento. Talento que ele nunca imaginou que pudesse existir dentro de alguém como eu. A violinista colocou a mão na boca, emocionada. Os jurados trocaram olhares confusos, constrangidos. Alguns músicos abaixaram a cabeça, envergonhados por tudo que me fizeram passar. E o produtor respirou fundo, engoliu seco e fez o que ninguém esperava. Ele estendeu a mão, com um contrato. Um contrato que ele prometeu em deboche. Um contrato que ele nunca imaginou que teria que entregar de verdade. Um contrato que agora era símbolo de algo maior do que dinheiro. Justiça. Eu não peguei na hora. Ainda tremia. Ainda tentava entender o que tinha acontecido. Mas uma coisa eu sabia. Nada, absolutamente nada, seria igual depois daquele momento. Eu tinha me encontrado, tinha mostrado, tinha revelado o que ninguém quis ver. E o mundo teve que aceitar. Essa foi a minha virada, minha revelação, meu renascimento. E mesmo que ninguém tenha dito, eu senti no ar. Eles sabiam. Eu sabia. Você sabe. Era ali que minha história mudava de vez. E a partir dali, ninguém mais conseguiria me colocar no silêncio onde me prenderam por tantos anos. Quando finalmente saí daquela sala, depois de tocar a última nota e ver o produtor estendendo o contrato com as mãos ainda trêmulas, senti um silêncio diferente dentro de mim. Não era mais aquele silêncio pesado, de dor, de apagamento, de ausência. Era um silêncio cheio, vivo. Um silêncio que parecia respirar junto comigo, como se pela primeira vez eu tivesse espaço dentro de mim mesmo. Eu sempre achei que a vida fosse feita apenas de quedas, e eu tive muitas. Achei que meu destino era ser um rosto apagado no fundo da cena, alguém que segurava o palco para que outros brilhassem. Achei que nascer invisível era uma sentença, não uma fase. Mas naquele momento, segurando aquele contrato que não simbolizava dinheiro, e sim respeito, eu percebi que meu erro sempre foi acreditar que eu não podia mudar a própria narrativa. Aquele festival inteiro tentou me esmagar. Tentou me apagar, tentou me convencer de que meu lugar era no chão. Mas quando eu toquei aquele piano, eu entendi algo que demorou anos para entrar na minha cabeça. O mundo pode tentar te derrubar, mas ninguém pode calar o que nasce dentro de você. O produtor, que antes ria de mim como se eu fosse um brinquedo quebrado, agora evitava olhar nos meus olhos. Ele sabia, todo mundo sabia, que naquele dia, naquele minuto, naquele piano, quem estava julgando era eu, não ele. E não por vingança, mas por verdade. A banda veio falar comigo depois. Alguns com vergonha pelas coisas que disseram, outros tentando disfarçar o desconforto. A violinista, porém, sorriu de um jeito sincero, aquele sorriso pequeno, contido, mas cheio de significado. O tipo de sorriso que diz, eu sabia. O tipo de sorriso que te lembra que, entre 100 pessoas que te machucam, basta uma para te levantar. Guardei aquele momento com carinho, como quem guarda um amuleto. Caminhei pelo backstage, sentindo o peso sair do meu corpo.
Não era leveza, era outra coisa. Era pertencimento. Era a sensação de que, pela primeira vez, eu tinha feito algo que não podia ser ignorado. Algo que me arrancou do lugar onde me colocaram e me reposicionou onde eu sempre mereci estar. E o mais bonito, eu não precisei humilhar ninguém para isso. Eu não precisei gritar. Eu não precisei provar nada na força. Eu só precisei ser eu. Eu só precisei tocar. Naquela noite, quando o festival terminou e as luzes se apagaram, fiquei um pouco para trás. Toquei o piano de novo. Só 2 notas. 2 notas simples, mas para mim elas eram uma declaração silenciosa. Eu existo, eu sou, eu posso. E ali eu entendi que minha jornada não tinha sido sobre o contrato, nem sobre calar o produtor, nem sobre impressionar jurados. Era sobre recuperar algo que o mundo tinha tentado tirar de mim, a fé em mim mesmo. Se eu pudesse te dizer algo agora, olhando nos seus olhos, seria isso. Não subestime as pequenas luzes que nascem dentro de você. Às vezes, elas são tudo o que você tem. E se você protegê-las, elas podem iluminar o mundo inteiro. Obrigado por ficar comigo até aqui, de verdade. Essa história não existiria sem você ouvindo do outro lado. E se ela tocou seu coração de alguma forma, se fez você lembrar de quem você foi, de quem você é ou de quem ainda pode ser, então fica aqui comigo. Tem muito mais para viver, para contar, para sentir. Se quiser continuar caminhando comigo, se inscreve no canal, porque isso me dá força para continuar contando histórias assim. E ativa o sininho, porque você não vai querer perder o que vem depois. E como sempre, agora tem mais 2 histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.